foram esses dados colocados para a gente, e quando nós perguntávamos qual é a proposta para o EPB, para os docentes, é isso aqui, é que se a categoria docente for para um embate de buscar recursos da lei de autonomia, é que a gente teria algum recurso. Isso foi a fala no momento do Procurador-Geral da Universidade. Se a gente entender que esse debate é feito diretamente com a reitoria e que compete à reitoria de apresentar, de negociar e de apresentar dados para a categoria docente dos técnicos, a gente vai ter que entender direitinho o que é a nossa universidade. Então, a do EPB não concorda com esta avaliação. Nós não temos culpa de 2012. Vocês lembram aqui, quando nós colocamos, inclusive, essas questões salariais pela Comissão de Trabalho e Salário, por unanimidade foi sugerido um aumento de quase 18%, e em nenhum momento se colocou naquela Assembleia que nós estávamos aqui em qualquer tipo de crise, que não teríamos nenhum reajuste para 2013. Lembre-se, todos que estavam aqui no dia 4 de dezembro. Então, diante dessa situação, a reitoria, e aí o reitor falou para os dois sindicatos que iria à procura do governador para renegociar o seu orçamento, porque o 13º de 2012 foi pago já com dinheiro do Odeste de 2013. E a gente não tem culpa desse quadro, dessa situação. Eu acredito que todos que estão aqui presentes têm todo o direito, nós professores, de termos respeitado a nossa database, e a gente precisa ter o controle dessa universidade a partir desse momento. Porque o ano passado foi isso, foi o cenário de crise de 2011. Lembrem, 2010, outro cenário de crise. A crise só aparece no momento de discutir a campanha salarial da categoria. E é preciso que a gente se posicione. Então, foi isso que foi apresentado para os docentes. Está claro para a do EPB que a reitoria, mesmo dizendo que não tem margem para dar um aumento, se não tem margem para dar um aumento da que a categoria aprovou, 17,7, apresenta uma contraproposta com base nos dados que foram apresentados e mande para a gente antecipadamente para a gente apresentar em assembleia. Gente, foi esse cenário de hoje, Inclusive, a proposta de 3%, que foi uma proposta linear que o governo apresentou para os servidores, para um determinado número de categorias, e a inflação que nós temos direito, que é a inflação que não é 5,8%, a gente discorda, que há um cálculo que chega a 6,2%, e a gente já tinha visto isso aqui na outra Assembleia, do Sérgio colocou na época esses dados aqui para a gente. Então, nós precisamos de ter uma posição da reitoria que nós não temos. Não tem contraproposta salarial neste momento da reitoria para com a categoria docente. Não tem. Então, diante desse fato, a gente precisa tomar aqui decisões, deliberações que garantam a data base dos professores. Agora, é uma contradição que, enquanto isso, os departamentos, quem for chefe de departamento que está aqui presente, e quem esteve nas reuniões do departamento, foram todos convidados nas últimas assembleias departamentais para aumentar a carga horária docente, inclusive alterando a resolução 054, retirando
de o professor mestre de educação exclusiva 16 horas para vir e o professor doutor, né, de 12 horas para 16 horas. Foi isso que eu assisti no meu departamento. Eu acho que não foi contrário dos departamentos de vocês. Aí, para mais trabalho, talvez para fazer uma economia, né, injusta para alguns setores, e impor carga horária também precária, que o substituto que foi assumir, que vai de 24 a 28 horas aula, né? A gente sabe que é isso. Aí também você, pelo lado, tem a cobrança de mais trabalho, mais empenho, mais desempenho, mas por outro lado, a gente recebe uma comunicação de 0% de aumento. Nem Lula que ofereceu 0,00. Bom, este é o cenário da negociação. Dos dados que nós recebemos até agora, praticamente às 13h30, antes dessa Assembleia, e é preciso que a gente avalie e se posicione, né? E se posicione. Eu vou passar a fala para o Cintesc, que está comigo também na audiência, para que ele... Né? E a gente passa em seguida para o debate e a apresentação de propostas. Boa tarde, companheiros. Eu quero só endossar as palavras do companheiro Andrade, até mesmo porque a gente estava presente com a mesma discussão, o mesmo debate, para não se esticar muito, né? A gente endossa as palavras e estamos prontos aqui para qualquer indagação, qualquer resposta que for necessária da mesa, do Cintesc com relação ao posicionamento e o apoio à categoria de vocês, a decisão que foi tomada aqui. Certo? Então, a gente agradece a oportunidade que o companheiro nos dá e na hora oportuna aqui também, nos debates, a gente vai se posicionar. Bom, a gente vai abrir para intervenções 3 minutos para intervenção, né? E depois a gente abre a outra parte que é para apresentação e encaminhamento de propostas, ok? Professora Nevinha, já tem 3 inscrições, professora Nevinha, Isinete e professor Laplace. Professora Nevinha, está inscrita? Deixa o microfone baixo aqui, ó. Entrega aqui, por favor, paizinho. Boa tarde a todos, colegas e colegas. Eu quero dar um depoimento aqui, que eu estou numa assembleia que convocaram e eu, como aposentada, não deveria nem estar aqui. Nós, aposentados, não deveríamos estar aqui. Porque nessa instituição, há 5 anos, nós, aposentados, fomos discriminados pela administração geral. Haja vista o que fizeram com nós, né, conosco, aqui, que nós tínhamos um percentual de titular e repite porque eu pedi exoneração compulsada, que eu era de Salvador da Prata, e pedi para ficar retido na UEPB. Então, esse retiro nosso acarretou melhoria no nosso salário, porque nós arcamos com a responsabilidade de permanecer nessa instituição, que muitos dos nossos companheiros correram para a federal quando não recebiam dinheiro. Nós passamos 3, 7 meses sem receber dinheiro. Eu quero dar um depoimento aqui aos professores que estão hoje assumindo a cátedra dessa universidade. Então, nós aposentados, fomos retirados 40% do nosso salário a partir de 2008 por essa administração que acabou o ano passado, né? Iniciou com este ano, foi isso? Então, essa administração, muitos nossos colegas
hoje, ex-alunos nossos, não sabem dessa passagem que nós padecemos. Há muito tempo que vivemos uma ação na justiça e nada foi resolvido. Então, vocês que estão hoje no PEIMON não sabem o que é a pessoa que depois de 30 e tantos anos numa instituição, com zelo e dedicação, como nós levamos essa universidade, e sou digna e digna de dizer que fui muito feliz nessa instituição da qual eu participei. Então, chega uma administração e reduz a nossa categoria de 80% para 40%. Isso ficou na autonomia de alguém que derramou dinheiro, que foi gastado aí no estado da Paraíba, que deu essa universidade. Autonomia para quê? Para a administração fazer isso com nós aposentados? Muitos professores não conhecem essa situação. Estão hoje e não conhecem esse passado da gente. É um depoimento meu que está aqui engasgado, que nós perdemos. Por quê? Porque uma administração que por bem diminuiu os nossos salários. Com qual lei? Eu pergunto a quem representa a universidade atualmente. A quem está aqui para dar um depoimento e dizer por quê e que lei foi essa. Professor Isidério.